Câmara vota hoje projetos sobre proteção animal, aleitamento materno e inclusão social. Prefeito Chico anuncia mudanças na gestão do DAI e na Secretaria de Meio Ambiente. DAI realiza manutenção emergencial em ETA e regiões podem ter oscilações no abastecimento em Americana hoje. Redução de perdas de água em Santa Bárbara do Oeste cai de 56% para 35% em 5 anos, segundo o DAI. Policiais da DIG de Americana prendem comerciante de Cosmópolis por venda de bebidas e produtos impróprios para o consumo. Prefeitura de Americana lança mutirão 1000 cuidados em um dia. Esportes. Brasileirão, Santos perde para o Vitória na Vila, 1-0. O Fluminense vence o Vasco, 2-0. Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro joga no Equador contra o Independiente Del Valle. No Jornal da Brasil, tempo e temperatura. 7h16, as condições do tempo e temperatura para hoje. Previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de outubro de 2025. Região Sudeste, na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, o sol brilha bonito nas águas da Guanabara. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 30%. Vitória, no Espírito Santo, fica com o tempo encoberto. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Muito obrigado, Lademir Filipim. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, conforme a previsão, a máxima hoje pode chegar a 26 graus. Não há previsão para chuva no dia de hoje. Umidade relativa do ar 59%. Vento de até 22 km por hora. Neste momento, termômetros marcando 16 graus. Agora é hora das principais manchetes dos jornais do país. Folha de São Paulo, Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia da Foz do Amazonas. O estado de São Paulo, Petrobras, obtém aval do IBAMA e vai explorar Foz do Amazonas. O Globo, Petrobras recebe aval para explorar na bacia amazônica. No Jornal da Brasil, o trânsito e as estradas. 7h18, as condições de tráfego nas estradas na manhã desta terça-feira. A concessionária Autoban informando que neste momento o tráfego é normal no sistema Anhanguera Bandeirantes. Aqui na nossa região, SP 304, rodovia Luiz de Queiroz, trânsito também normal. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Brasil. Você ouve. Você gosta. 24 horas com você. Brasil FM. A tradição que ninguém supera. Você que é empreendedor e quer aumentar a visibilidade do seu negócio, preste atenção! O Guia de Negócios e Oportunidades do SB Notícias é o espaço certo para quem quer vender mais e alcançar novos clientes. Anuncie sua empresa no maior portal de notícias da região e gere conexões reais com quem procura exatamente o que você oferece. Apareça com destaque e tenha links diretos para seu WhatsApp, site e redes sociais. Quer divulgar? É fácil!
negócio. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo WhatsApp 19 99782 4426 ou através do e-mail comercial@radiobrasilsbo.com.br. Guia de Negócios SB Notícias. Seu negócio em evidência todos os dias. Você tem sofrido na sua rotina por ter dificuldades de enxergar? Está com a vista cansada e embaçada? Ou com os olhos avermelhados e doendo? Está na hora de cuidar da sua saúde visual. E para isso, você pode contar com as Óticas Lauren. Nas Óticas Lauren, o seu exame de visão será agilizado de forma rápida, prática e gratuita. Agende agora mesmo o seu exame de vista gratuito através do WhatsApp 19994416688. Eu vou repetir para você. 994416688. Acabe com essa dor de cabeça, não deixe pra depois. Óticas Lauren, Rua General Osório 491, no centro de Santa Bárbara, em frente às lojas 100. Óticas Lauren, cuidando da sua saúde visual. A melhor programação, Brasil FM 81,9. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. Agora são 7h20. Esse é o Jornal do Brasil desta terça-feira. Até às 8h30, informações e prestação de serviços. A partir de agora, os telefones à sua disposição. Você liga 3463-5068, 3463-5255 e participa conosco em mais uma edição do Jornal da Brasil. O nosso WhatsApp é o 997824426. Na internet, onde quer que esteja, você acompanha ao vivo o Jornal da Brasil, acessando Rádio Brasil SBO, o SB Notícias, o portal de notícias da Rádio Brasil, no YouTube TV SB Notícias e no Facebook Rádio Brasil SBO. 7h21 agora. Lula anuncia bolos para a Secretaria-Geral da Presidência. As informações com o repórter Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira a indicação de Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. A nomeação marca uma reorganização na esplanada e ocorre em um momento estratégico, antes da viagem presidencial de Lula à Ásia. Boulos tem 43 anos, é natural de São Paulo, deputado federal mais votado pelo estado em 2022. Coordenou o movimento dos trabalhadores sem teto e disputou as eleições municipais em São Paulo, nas quais chegou ao segundo turno. Fontes do governo afirmam que a escolha de Boulos visa fortalecer a interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais, renovar a base de apoio e tentar já mobilizar o eleitorado de esquerda para as eleições de 2026. A pasta que ele assume é responsável justamente por articular, junto com entidades da sociedade civil, movimentos sociais e instâncias políticas. A nomeação implica na saída do atual ministro, Márcio Macedo, que foi previamente avisado da mudança e deve assumir uma nova função no governo ou voltar à atividade política. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h23 agora. A Petrobras informou ontem que reduzirá em 4,9% o preço da gasolina em suas refinarias a partir de hoje. O corte era esperado pelo mercado, já que a estatal vinha operando com valores acima das cotações internacionais. Segundo a Petrobras, o corte será de 14 centavos por litro, com o preço médio de venda de suas refinarias passando a R$ 2,71 por litro. O valor do diesel vendido pela companhia, que está abaixo das cotações internacionais, não será alterado. Neste comunicado de reajuste, a Petrobras preferiu não estimar qual seria o repasse para o consumidor final, como vinha fazendo desde o início da gestão petista. A parcela de gasolina pura representa cerca de 1/3 do valor médio pago
pelo consumidor nas bombas. O restante é formado pela parcela de etanol, que hoje representa 30% da mistura, impostos e margem de lucro de postos e distribuidoras do governo Lula, que acusa os empresários de abocanhar parcela dos cortes promovidos nas refinarias de estatal. Desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 2 refinarias em 36 centavos por litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 22,4%, segundo o comunicado da estatal. Agora é esperar aí para ver o quanto essa redução vai impactar o bolso dos consumidores. 7h25. Governo recebe aval para perfurar próximo à foz do Rio Amazonas. Reportagem é de Carolina Prazeres. A Petrobras recebeu nesta segunda-feira licença do IBAMA para iniciar a perfuração de um poço exploratório em águas profundas a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Apesar da licença ter sido concedida após quase 5 anos de análises ambientais, especialistas dizem que só foi liberada devido a muita pressão política, como afirma o diretor regional para a América Latina e o Caribe da 350.org, Ilan Zugman. Já que se fosse por uma questão técnica e científica, uma licença dessa jamais seria liberada devido a todo o potencial de emissões de gases de efeito estufa, devido ao fato de ser uma região extremamente sensível, na costa do bioma amazônico, e vai completamente contrária a todas as promessas, a toda a postura do Brasil como líder climático, sem falar que estamos aí às vésperas da COP30. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a margem equatorial representa o futuro da nossa soberania energética e que o Brasil não pode abrir mão de conhecer seu potencial. Já o presidente da República disse que o Brasil não está preparado para abrir mão dos combustíveis fósseis, assim como nenhum outro país do mundo. Zugman fala que estudos apontam que o Brasil tem reservas de petróleo que podem durar até 2037, principalmente advindos do pré-sal, e que o país tem a intenção de se tornar um dos maiores exportadores do mundo, mas que isso pode ser um tiro no pé. Esse é o grande plano, de colocar o Brasil aí entre os maiores exportadores de petróleo do mundo, achando que vai ter essa demanda por muitas décadas ainda num nível alto. Então o Brasil aceita esse risco econômico e também, claro, em todos os riscos ambientais e sociais. E sem falar que a Agência Internacional de Energia já está prevendo que o pico da demanda pelo petróleo mundial deve ser até 2030 e depois de 2030 deve começar um declínio. Então o Brasil tem um risco enorme de ficar com ativos encalhados e ter um grande prejuízo econômico. A exploração do Bloco 59 faz parte da margem equatorial, uma área do Amapá ao Rio Grande do Norte, que abriga o maior sistema de recifes do Brasil e o maior complexo de mangues do mundo. Apesar de não haver produção de petróleo nesta fase, pois ela é exclusivamente de pesquisa exploratória, esta etapa já é vista como derrota àqueles que são contrários à exploração na região. Especialistas concordam que o Brasil pode se tornar uma potência mundial em energias sustentáveis, principalmente de geração de energia solar e eólica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. 7h28 agora. Descriminalização do aborto segue sem previsão de julgamento. Reportagem de Carolina Prazeres. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O voto foi proferido no julgamento de uma ação protocolada pelo PSOL em 2017. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime, alegando que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana, principalmente de mulheres negras e pobres. A professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Maíra Fernandes, acredita que com o voto do ministro Barroso, o tema possa ser retomado. Nós temos uma legislação extremamente atrasada, um Código Penal de 1940, que não avançou no tema da descriminalização do aborto. É possível, sim, que a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que pede para que a questão seja tratada como problema de saúde pública, nós avancemos nesse debate, que é uma pauta muito cara a todos os que defendem o direito à vida das mulheres. A professora Fernandes aponta uma redução nos países que descriminalizaram o aborto.
Todos os países que regulamentaram o aborto não tiveram um aumento na sua prática. Ao contrário, tiveram uma diminuição, justamente porque esse tema saiu da clandestinidade, saiu do porão ali, do submundo, né, das clínicas clandestinas, das clínicas que não oferecem nenhuma segurança à saúde das mulheres e passaram a fazer parte de uma pauta de saúde. Isso possibilita que a mulher procure um sistema de saúde e diga: eu desejo fazer um aborto. E sobre isso ela possa conversar com o médico, ser orientada, receber toda a informação que precisa e, com isso, preserva vidas e ainda possibilita que as mulheres tenham acesso a informações sobre direitos sexuais e reprodutivos. É sobre isso que estamos falando. Em comparação com outros países da América Latina, o Brasil segue com uma das legislações mais restritivas sobre o tema, o que coloca o país em destaque nas discussões internacionais sobre direitos reprodutivos. A ex-ministra Rosa Weber também deixou registrado seu voto favorável antes de se aposentar em 2023. Com o posicionamento do ministro Barroso, o placar do julgamento está 2-0 pela descriminalização. Mesmo assim, a ação continua sem previsão de julgamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. 7h30 minutos agora no Jornal do Brasil. Ainda sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal formou ontem um placar de 8-1 para derrubar a liminar do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou enfermeiros e técnicos de enfermagem a realizarem abortos que estão previstos em lei, como casos de estupro, risco à saúde da gestante e de fetos anencéfalos. A decisão de Barroso foi proferida na sexta-feira passada, último dia dele na corte. No último sábado, ele se aposentou de forma antecipada. Após o ministro conceder a autorização, foi iniciada a votação no plenário virtual para decidir se a medida será referendada. A maioria dos ministros seguiu o voto divergente de Gilmar Mendes. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, não há urgência no tema para justificar a concessão de uma liminar, que é uma decisão provisória. A questão submetida à apreciação possui inegável relevo jurídico, nada obstante, com o devido respeito às posições em sentido contrário, não vislumbro na espécie preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de provimento de índole cautelar, decidiu o ministro. O voto de Mendes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e de Luiz Fux. A votação está prevista para terminar na próxima sexta-feira. A decisão foi proferida em 2 ações protocoladas por entidades que apontaram precariedade da saúde pública na assistência de mulheres que buscam a realização de aborto legal em hospitais públicos. Barroso entendeu que enfermeiros e técnicos em enfermagem podem atuar na interrupção de gestação. Para o ministro, a atuação deve ser compatível com o nível de formação profissional em relação a casos de aborto medicamentoso na fase inicial da gestação. Antes de deixar o Supremo, o ministro também votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. 7h33 agora. Política. Lula lança a reforma Casa Brasil com crédito de 40 bilhões de reais. Reportagem é de Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira o programa Reforma Casa Brasil, a nova linha de crédito voltada para reformas, ampliações e melhorias de moradias em todo o país. A iniciativa, coordenada pelos Ministérios das Cidades e da Fazenda, com o apoio da Caixa Federal, vai disponibilizar 40 bilhões de reais em crédito habitacional para famílias com renda de até R$ 9.600. De acordo com o presidente Lula, o programa representa um passo importante na política habitacional e também na garantia do direito à moradia digna. Para o petista, os recursos vão impulsionar a economia local. O povo que está de nós não precisa de bilhões, não precisa sequer de milhões, precisa de alguns milhares de reais. E é pouco.
E com esse pouco que as pessoas mais humildes recebem, eles conseguem movimentar uma economia. Eles conseguem fazer a padaria da esquina funcionar, o depósito de material da construção funcionar, a lojinha que vende roupa de criança funcionar. Porque ele compra as coisas ali em volta da casa dele. E quando a economia do bairro começa a melhorar, todo mundo quer reformar a sua casa. O objetivo é facilitar o acesso a financiamento para quem já possui casa própria, mas enfrenta problemas estruturais como infiltrações, telhas danificadas e instalações precárias. Segundo o governo, o programa será dividido em 2 faixas. A primeira para famílias com renda de até R$ 3.200, com juros de 1,17% ao mês. A segunda para rendas entre R$ 3.200 e R$ 9.600 por mês, com uma taxa de 1,95%. O prazo de pagamento será de até 60 meses, com um limite de 25% da renda familiar por parcela. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h35 agora. Um homem de 62 anos, procurado por homicídio, foi preso durante internação em hospital da Avenida Antônia Pisinato Esturion, em Piracicaba. Segundo informou a Polícia Militar, nesta segunda-feira, havia um mandado de prisão contra o idoso, expedido pela Justiça no mês de julho deste ano. Os policiais militares do 10º Batalhão da PM Interior cumpriram o mandado na última sexta-feira. Após denúncia, as equipes da Polícia Militar foram até a unidade de saúde e confirmaram a identidade do paciente condenado a 12 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. O homem foi notificado sobre o mandado de prisão e permaneceu sob escolta policial à disposição da Justiça. 7h36. Bancos farão mutirão em novembro para negociar dívidas em atraso. As reportagens são de João Vitor dos Santos. No dia 1º de novembro, os bancos darão início ao tradicional mutirão de negociação e orientação financeira. A ação é realizada desde 2022 pela Febraban e bancos associados em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs, com o objetivo de ajudar as famílias endividadas a reequilibrar as finanças. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito que estejam em atraso, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Os bancos participantes oferecem condições especiais para o pagamento das dívidas, como parcelamento, descontos no valor principal ou ainda a redução de taxas de juros para refinanciamento, conforme sua política de crédito. O diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva, explica como podem ser feitas as negociações. A negociação pode ser feita diretamente com o banco, nos seus canais oficiais de atendimento ou ainda pelo portal consumidor.gov.br. Os PROCONs participantes também farão atendimento presencial para dar apoio àquelas pessoas que têm dificuldades em acessar os canais digitais. Basta procurar o PROCON mais próximo da sua localidade. No portal Meu Bolso em Dia Febraban, há dicas sobre como fazer a negociação, os contatos dos bancos e parceiros participantes. O endereço do portal é o www.meubolsoemdia.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. 7h38. Você tem sofrido na sua rotina por ter dificuldades de enxergar? Está com a vista cansada e embaçada ou com os olhos avermelhados e doendo? Está na hora de cuidar da sua saúde visual. E para isso você pode contar com as Óticas Lauren. Nas Óticas Lauren, o seu exame de visão é agilizado de forma rápida, prática e gratuita. Agende hoje mesmo o seu exame de vista gratuito através do WhatsApp 99441-6688. 99441-6688. Acabe com essa dor de cabeça, não deixe para depois. Óticas Lauren, Rua General Osório 491, no centro de Santa Bárbara do Oeste, em frente às lojas 100. Óticas Lauren, cuidando da sua saúde visual. 7h39. Dor crônica após herpes zoster ganha foco no Dia Mundial da Dor. Reportagem é de Virgínia Alves.
A dor crônica é um dos maiores desafios para quem teve herpes zoster, doença causada pela reativação do vírus da catapora. Considerada a complicação mais comum do herpes zoster, a neuralgia pós-herpética pode acometer até 30% dos pacientes, gerando dores intensas e persistentes que podem durar meses ou até anos. O Dia Mundial da Dor, lembrado em 17 de outubro, chama atenção para a doença e para a importância da prevenção. O herpes zoster costuma surgir de forma imprevisível, principalmente em pessoas acima de 50 anos ou com o sistema imunológico comprometido. O infectologista Gessé Alves, gerente médico da GSK, explica quem está mais exposto ao risco. O risco para o herpes zoster ele é muito relacionado à idade. À medida que a gente envelhece, o nosso sistema imune se modifica, vai se adaptando e perde a capacidade de resposta a algumas doenças infecciosas. A partir dos 50 anos, a gente vê um aumento da incidência do herpes zoster. Existe uma mudança significativa na curva de incidência antes dos 50 e após os 50 anos. E quanto mais idosos vamos ficando, maior o risco de desenvolver a doença. A doença provoca erupções cutâneas, geralmente dolorosas, que acompanham o trajeto do nervo afetado. Essas lesões podem deixar sequelas e evoluir para quadros de dor persistente. E a grande complicação do herpes zoster, a sua principal característica é de que é uma doença intensamente dolorosa e ela pode permanecer durante semanas, durante meses, com essa manifestação de dor, que é a chamada neuralgia pós-herpética. E esse é um quadro que realmente impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. E esse idoso pode, inclusive, perder ou ter a sua autonomia reduzida em virtude dessa dor crônica, que é algo de difícil controle, de difícil tratamento, mesmo feito por especialistas em centros especializados de dor. É uma das dores mais difíceis de serem tratadas e de serem manejadas clinicamente. O médico lembra que a prevenção é possível e que o acompanhamento com um profissional de saúde é fundamental para avaliar o risco e definir as medidas mais adequadas. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. 7h41, vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações no Jornal da Brasil. As principais notícias estão aqui no Jornal da Brasil. Brasil FM, a melhor frequência do seu rádio. Quinzena dos móveis na Christian Tex Magazine. 10% de desconto, mais 5% de cashback em todo o setor de móveis. Com pronta entrega e montagem grátis. De 20 de outubro a 8 de novembro, na Christian Tex Magazine. Rua Recife 600, Cidade Nova. Já pensou em estudar perto de casa, em Santa Bárbara do Oeste, com aulas presenciais, bolsas de estudos de até 100% e crédito estudantil próprio? Estão abertas as inscrições para o vestibular e concurso de bolsas 2026 da FHO. Estude em uma instituição reconhecida, com nota máxima pelo MEC. São 4 cursos esperando por você: Administração, Pedagogia, Sistemas de Informação e Engenharia de Produção. Inscreva-se agora pelo site vestibular.fho.edu.br e garanta a sua vaga no processo seletivo. Prova dia 7 de dezembro, no campus Santa Bárbara do Oeste. FHO, tradição em ensino presencial de verdade, agora mais perto de você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Brasil FM 81,9. A força do rádio de Santa Bárbara.
Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. Agora são 7h44. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil pelo FM 81.9 e também no AM 690 nesta terça-feira. Bom dia ao pessoal que está mandando recado aqui no Facebook da Rádio Brasil. A Ana Aparecida, Benedito Rodrigues, o Dito da Farmácia, Wilson Lopes, Lourdes Espirândio, Maria Elvira, o João Estênico do Jardim Paulista, Josineide Nascimento, Zenaide Bettini, Osório Frois, Nilza Ribeiro Silva Riceto, Cleusa Regina, Maria Rosa, Nita Richena. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. 7h45 e termina na próxima sexta-feira o prazo para as inscrições para vagas em creches municipais em Santa Bárbara do Oeste. A oportunidade é destinada a crianças que ainda não frequentam as unidades da Rede Municipal de Ensino Infantil. Quem se inscreveu no mês de agosto, segundo a Prefeitura, já tem a vaga garantida. Para efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente à unidade escolar mais próxima de sua casa, no horário de funcionamento da escola. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos pais ou responsáveis e comprovante de endereço atualizado em nome do responsável legal. Portanto, então, até sexta-feira, dia 24, você que pretende inscrever o seu filho em creche municipal, ele que ainda não frequenta a rede municipal, você tem até sexta-feira para fazê-lo. Procure a unidade escolar mais próxima de sua residência. 7h46. Indústria. Produção estaciona e empregos recuam no terceiro trimestre. As informações com a repórter Valquíria Rios. A indústria brasileira encerrou o terceiro trimestre de 2025, apresentando mais sinais de dificuldades. A produção estagnou, os estoques aumentaram e o emprego recuou em setembro. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o acúmulo dos estoques indesejados aconteceu mesmo com uma queda da produção, o que surpreendeu negativamente os empresários. As empresas estão sofrendo, sobretudo, com a conjuntura econômica, como destaca o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. No topo dos principais problemas enfrentados no terceiro trimestre, a elevada carga tributária, reforçando o ponto de falta de demanda, a gente tem a demanda interna insuficiente na segunda posição entre os principais problemas, seguida pela elevada taxa de juros, também importante nesse cenário, e em seguida a falta de trabalhador qualificado na quarta posição. O índice que mede a satisfação dos empresários com a situação financeira das indústrias subiu de 48,4 pontos para 48,9 no terceiro trimestre. A ligeira alta, no entanto, não foi suficiente para alterar o quadro de insatisfação. E isso deve se refletir no mercado de trabalho. Ainda há uma insatisfação muito grande com relação às margens de lucro, com a situação financeira. Esses índices ainda seguem bastante baixos. Uma dificuldade de acesso ao crédito ainda bastante grande. Há uma expectativa de queda no emprego nos próximos 6 meses, reforçando o que já vem acontecendo. Então, o emprego já vem caindo na visão dos empresários e a expectativa é que isso continue por os próximos meses. De acordo com o gerente de análise econômica da CNI, o índice que mede a evolução dos preços de insumos e matérias-primas apresentou elevação menos intensa que em trimestres anteriores. As expectativas de exportação apresentaram melhora na passagem de setembro para outubro. O índice de intenção de investimento da indústria teve uma pequena alta, recuperando parte das perdas do indicador entre dezembro de 2024 e setembro de 2025. A utilização da capacidade instalada se manteve em 70%, mas em um percentual menor do que o registrado em setembro do ano passado. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. 7h49.
O que é o autêntico bem-estar para você? Estar bem localizado? Viver com mais conforto? O Residencial Autenticitar tem tudo isso e muito mais. Conheça o lançamento MRV na região do bairro Cidade Nova. São APs de 2 dormitórios com varanda e lazer completo. More com vista ampla da cidade, a poucos minutos do shopping, de supermercados e tudo o que você precisa. Não perca tempo e visite a loja na Avenida São Paulo 564. Tem um AP MRV para você. 7h50 e a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste promoveu no sábado passado o dia D da campanha de multivacinação. A ação ocorreu nas 12 unidades básicas de saúde, com 189 crianças e adolescentes menores de 15 anos imunizados com ao menos uma vacina. Durante a iniciativa, 330 cadernetas de vacinação foram verificadas e 307 doses foram aplicadas no público-alvo da campanha. No período, 79 pessoas com mais de 15 anos também foram imunizadas com ao menos uma vacina, totalizando 118 doses aplicadas. Até o momento, segundo a Prefeitura, 2.049 doses foram aplicadas durante a campanha, que segue até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, nas unidades básicas de saúde do município. Durante a iniciativa, as crianças e adolescentes devem comparecer às unidades básicas de saúde, acompanhados dos pais ou responsáveis com a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e cartão SUS em mãos, para que um profissional avalie quais doses precisam ser aplicadas, seja em caso de atraso, falta ou necessidade de reforço. 7h51. CPMI aponta sindicatos familiares no esquema de fraudes no INSS. As informações com o repórter Yuri Hudson. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouviu nesta segunda-feira a advogada Tônia Andréia Galete, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social e assessora jurídica do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Tônia afirmou que alertou autoridades desde 2019 sobre possíveis fraudes em descontos associativos aplicados a aposentados e pensionistas. Ela disse que os primeiros sinais de irregularidade surgiram após reclamações de beneficiários que teriam sido filiados a entidades desconhecidas sem autorização. Ao ser questionada sobre o envolvimento da sua família com empresas que prestam serviços ao sindicato, Tônia negou qualquer irregularidade e afirmou que atua apenas como prestadora de serviço. Qual a diferença entre a assessoria jurídica e ser advogado do sindicato? Não há diferença, Excelência. Somos assessores jurídicos. Quando a gente diz assessor é porque nós não somos CLT, nós não somos registrados, não somos empregados do sindicato. Nós somos prestadores de serviço. O pai de Tônia é um dos fundadores do sindicato. E é este o sindicato em que o irmão do presidente Lula, Frei Chico, é vice-presidente. Tônia Galete ainda contestou dados da Controladoria Geral da União que indicam mais de 260 mil contas de benefícios com descontos indevidos. Segundo ela, o levantamento não reflete a realidade e ignora o uso frequente dos serviços do sindicato por parte dos associados. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, destacou que o colegiado identificou padrões semelhantes entre os sindicatos e associações investigadas, que funcionariam com uma estrutura familiar e sem transparência nos repasses. Essa pessoa vem muito bem orientada para tentar nos convencer de que uma família que recebe de um sindicato mais de 20 milhões de reais agiu sempre dentro de um aspecto legal. Os contratos podem até estar certos, mas é moralmente inaceitável que um sindicato tenha utilizado, ainda que em 3, 4 anos, de um valor tão grande para se pagar aqueles que deveriam estar zelando pelo bem comum do que foi descontado. A CPMI volta a se reunir na próxima quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h54 agora. Bom dia, Antônio Aragão Fernandes. Está ouvindo o Jornal no Brasil.
Tereza Rosa, Zoraide Ribas, Cleusa Lopes Azanha, Marli Orvati. Muito obrigado a todos pela audiência. 7h54. E o prefeito de Americana, Chico Sardelli, trocou pela segunda vez em menos de 2 anos o comando do DAI, o Departamento de Água e Esgoto. Conforme a prefeitura anunciou ontem, a autarquia foi assumida pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira, que substitui Marcos Morelli. A mudança ocorre em meio a uma crise no abastecimento de água do município, que decretou estado de emergência hídrica no dia 30 de setembro. Ao justificar a troca, o prefeito Chico disse buscar novas estratégias para o Departamento de Água e Esgoto. Agradeço ao Marcos Morelli pela dedicação e profissionalismo ao longo de tantos anos na nossa gestão. Buscamos agora novas estratégias, colocando um gestor que teve muito sucesso no meio ambiente e vai levar essa experiência para a condução do DAI, disse o chefe do executivo. Exonerado, Morelli havia assumido o DAI em janeiro de 2024, num período também marcado por reclamações sobre falta de água. Seu antecessor era Carlos César Gimenez Zapia, que estava no cargo desde o segundo mandato do ex-prefeito Omar Najar, em 2018. Com a ida de Fábio para o DAI, a Secretaria de Meio Ambiente passa a ser comandada pela gestora ambiental Andréa Cristina Fernandes Gonçalves, que desde 2021 atuava na assessoria direta do gabinete da pasta. Ela é formada em processamento de dados e gestão ambiental. A Andréia é um excelente profissional e com certeza dará continuidade ao ótimo trabalho que vem sendo realizado pela secretaria, comentou o prefeito Chico Sardelli. Fábio, por sua vez, possui formação em gestão pública e gestão ambiental e atuou por mais de 20 anos como assessor parlamentar. Ele estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente desde o início do governo Chico em 2021. 7h57. Provas que fazem raio-x da educação começam a ser aplicadas. As informações com o repórter William Sopa. O ano de 2025 é marcado pela realização do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Escolas de todo o Brasil se preparam ou já iniciaram a aplicação das avaliações que ajudam a gerar um raio-x da qualidade da educação brasileira. O SAEB é promovido pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e a aplicação é organizada pelas secretarias estaduais e municipais de educação. Laura Patrícia é chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, que tem quase 29 mil estudantes participando do SAEB 2025 desde esta segunda-feira. Segundo ela, esse é um momento especial desse ano letivo. A preparação para o SAEB começou já no final de 2024 com a questão dos professores de recomposição de aprendizagem, que os diretores puderam escolher esses professores. E no ano de 2025, tanto a SED como o núcleo e as escolas fizeram diversas ações. Então a SED fez um combo de atividades, desde o professor de recomposição de aprendizagem, o formador em recomposição da aprendizagem, as aulas, o caderno de recomposição de aprendizagem, simulados, a Olimpíada do SAEB, enfim, foram várias ações que a SED propôs e o núcleo e as escolas efetivaram. Dados da Secretaria da Educação do Paraná apontam que mais de 200 mil alunos devem participar da avaliação em todo o estado. O SAEB é aplicado a cada 2 anos e possibilita o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. O resultado ajuda a compor o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele também engloba os números do censo escolar, com as taxas de aprovação, reprovação e abandono. Desde 2019, o Paraná avançou 6 posições no IDEB e agora é o líder do ranking geral, com a pontuação de 4,9 em 2023. Por categoria de avaliação, o top 3 do índice em 2023, nos anos iniciais, foi composto por Paraná com 6,7, Ceará com 6,6 e São Paulo com 6,5 pontos.
Já nos anos finais, Paraná, Ceará e Goiás aparecem com 5,5 cada. Na nota do ensino médio, o Paraná soma os 4,9 pontos, seguido de Goiás e Espírito Santo empatados com 4,8. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa. Pontualmente 8 horas da manhã, vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações no Jornal da Brasil. Você sempre bem informado. Jornal da Brasil. Brasil FM, aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a voz da cidade. Brasil FM 81,9. Você tem sofrido na sua rotina por ter dificuldades de enxergar? Está com a vista cansada e embaçada? Ou com os olhos avermelhados e doendo? Está na hora de cuidar da sua saúde visual. E para isso, você pode contar com as Óticas Lauren. Nas Óticas Lauren, o seu exame de visão será agilizado de forma rápida, prática e gratuita. Agende agora mesmo o seu exame de vista gratuito através do WhatsApp 19994416688. Eu vou repetir para você. 994416688. Acabe com essa dor de cabeça, não deixe pra depois. Óticas Lauren, Rua General Osório 491, no centro de Santa Bárbara, em frente às lojas 100. Óticas Lauren, cuidando da sua saúde visual. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Brasil FM. Opa! Bom dia! Brasil FM. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito, não importa a razão. Após a doação, você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Brasil FM, junto com você, sempre com você, feita para você. Identificação: ZYK 646, AM 690 kHz, Rádio Brasil AM, ZYO 283, Canal 170, 81,9 MHz, Brasil FM AM, do Grupo Brasil de Comunicação, Avenida Monte Castelo, 225, Centro de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Tradição que ninguém supera. A sua tradição, ninguém supera. Brasil FM 81,9, a rádio da cidade. A música que toca o seu coração. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. Agora são 8 horas e 2 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil, pelo FM 81.9 e também no AM 690, nesta terça-feira. Já pensou em estudar perto de casa, em Santa Bárbara do Oeste, com aulas presenciais, bolsas de estudos de até 100% e crédito estudantil próprio? Estão abertas as inscrições para o vestibular e concurso de bolsas 2026 da FHO. Estude em uma instituição reconhecida com nota máxima pelo MEC. São 4 cursos esperando por você: Administração, Pedagogia, Sistemas de Informação e Engenharia de Produção. Inscreva-se agora pelo site vestibular.fho.edu.br e garanta sua vaga no processo seletivo. Prova dia 7 de dezembro no campus Santa Bárbara do Oeste. FHO, tradição e ensino presencial de verdade, agora mais perto de você. 8 horas, 4 minutos. Planejamento financeiro. 67% das pessoas vivem sem reserva. As informações com a repórter Priscila Mendes. Pesquisa realizada pela fintech Meu Tudo revelou que 67% dos brasileiros não conseguiriam se manter financeiramente caso perdessem o emprego atualmente.
Sobre a reserva de emergência, o estudo aponta que 8% dos entrevistados têm recursos para se manter por apenas um mês, enquanto 25% conseguiriam se manter no padrão de vida por pelo menos 6 meses. Leandro Rezende, especialista em finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala do porquê a maioria dos brasileiros ainda não adotam o hábito de planejar financeiramente para imprevistos. Os motivos envolvem uma combinação de fatores. Dentre os fatores econômicos, podemos citar viver no limite do orçamento, endividamento elevado e instabilidade econômica. Dentre referentes à educação financeira, temos a educação insuficiente e desconhecimento de produtos financeiros. Já em relação a aspectos culturais e comportamentais, podemos citar foco no consumismo, falta de disciplina e acompanhamento. Ainda segundo o estudo, o planejamento financeiro para imprevistos ainda é pouco comum. 54% nunca pensaram em como se preparar para situações como invalidez, perda de renda ou afastamentos prolongados. O especialista em finanças ressalta estratégias que podem ajudar os trabalhadores a se protegerem contra perdas financeiras inesperadas. Dentre elas, podemos citar reserva de emergência e investimento de baixo risco, como Tesouro Selic, CDB e fundos DI, cobertura contra riscos pessoais, como seguro de vida e seguro de bens, planejamento de longo prazo, como títulos de renda fixa, fundos de investimento e previdência privada, e gestão financeira essencial, como orçamento e planejamento financeiro, redução e quitação de dívidas e educação e disciplina. Esse panorama reforça o desafio de fortalecer a educação financeira no Brasil e a necessidade de planejamento e o consumo consciente para uma maior estabilidade econômica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 8h06 agora no Jornal da Brasil. A Câmara de Vereadores vota hoje projetos sobre proteção animal, aleitamento materno e inclusão social. Vamos às informações sobre a reunião da Câmara com o repórter Fernando Campos. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste realiza nesta terça-feira, dia 21 de outubro, a 38ª reunião ordinária de 2025, com pauta composta por 3 projetos e 17 moções de autoria dos vereadores. Entre as matérias, destaque para o projeto de lei número 94 de 2025, de autoria da vereadora Esther Moraes, que propõe a criação do selo Comunidade Amiga dos Pets. A iniciativa visa reconhecer e incentivar ações em prol do bem-estar animal do município. Outro item da ordem do dia é o projeto de lei 98 de 2025, do vereador Arnaldo Alves, que institui o mês Agosto Dourado, dedicado à promoção do aleitamento materno em Santa Bárbara do Oeste. Assim como o projeto anterior, teve pareceres favoráveis com emenda. Também será apreciado o projeto de decreto legislativo número 4 de 2025, de autoria conjunta dos vereadores Cabo do Origon e Esther Moraes, que cria o projeto Câmara da Inclusão no âmbito do Legislativo Barbarense, voltado à valorização da diversidade e à promoção da acessibilidade nas ações e eventos da Casa. Além dos projetos, a pauta inclui 17 moções, entre aplausos e apelos. As homenagens destacam profissionais da segurança pública, educadores, instituições religiosas, atletas e eventos culturais e esportivos do município. Entre elas, o vereador Paulo Monaro presta aplauso ao projeto Palavra, Esporte e Vida e às atletas Isabelle Bulhões e Maria Eduarda, campeãs no Katana Cup de Jiu-Jitsu. Já Juca Bortolucci homenageia o tenente Antônio Carlos Brustolin, comandante do Corpo de Bombeiros, pelos relevantes serviços prestados à população. O vereador Cabo do Origon é autor de diversas moções, reconhecendo o trabalho de policiais militares que se destacaram em ocorrências recentes e solicitando o reforço do policiamento ostensivo no Jardim Fernando Molon. Outras ações ressaltam o comprometimento de profissionais da Escola Estadual Comendador Américo Emílio Rome, a realização da 10ª Masculum Fest, o trabalho das igrejas Jesus é a Fonte de Vida e Vida Eterna em Cristo e o novo momento do União Barbarense, celebrado no evento
união e nada mais. A sessão será conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Kifu, no plenário Dr. Tancredo Neves, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo Barbarense. Por hoje é só, voltamos amanhã com o resumo da sessão. Fernando Campos, da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado, Fernando Campos, trazendo aí o que vai ser a ordem do dia da reunião de hoje dos vereadores na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Hoje é dia 21 de outubro e a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste, está completando mais um aniversário de fundação, 58 anos no dia de hoje. Para falar um pouco a respeito dessa data, né, de importância para a APAI, né, para a comunidade barbarense, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Brasil a coordenadora da entidade, Lídia Bigotto. Tudo bem, Lídia? Como é que vai? Bom dia. Bom dia, minha moto. Tudo bem, graças a Deus. Espero que você também esteja. E começo já agradecendo, né, a Rádio Brasil e a você também, sempre vocês aqui da Rádio atenciosos com relação a pessoa com deficiência, né? A rádio também, eu creio que a gente comemora junto com a rádio também a fundação da APAI, né? Porque a Rádio Brasil foi a primeira rádio. Sim, 70 anos no ar. Isso, 70 anos, então ela está junto com a APAI desde a fundação. Tá, né? certo. Agora, a gente sabe da dificuldade que é tocar uma instituição hoje, né? Uma instituição que atende pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, né? E a APAI, nesses 58 anos, claro, né, vem enfrentando ano após ano, dia após dia, mês após mês, muitas dificuldades. Tem que comemorar hoje? Claro que tem, né? Sim, nós temos que comemorar, porque há 58 anos atrás, um grupo de pessoas, amigos, empresários, diretores de escola, atenderam ao chamado de um pai, né? Seu José Roque, cujo apelido era Bepim. Na época, ele tinha um filho com deficiência, um síndrome de Down. Esse filho era atendido no Centro de Reabilitação de Piracicaba. E ele, então, sabendo, tendo notícias da fundação da primeira APAI no estado de São Paulo, a primeira do Brasil já tinha sido também fundada lá no Rio de Janeiro, e aí, logicamente, outros pais se uniram também ao seu Bepim para um movimento de fundação da APAI. E aí, a APAI essas pessoas se reuniram e fundaram a APAI há 58 anos atrás, no dia 21 de outubro de 67. Antigamente, como é que era a APAI e hoje a APAI, Lídia? Olha, muito diferente, né? A APAI começou há 58 anos atrás, reunindo 15 alunos com deficiência, na época intelectual, por conta que no município não havia nenhum atendimento para a pessoa com deficiência, no caso intelectual, né? E aí, de lá para cá, a APAI veio crescendo muito, graças ao trabalho de uma diretoria que foi se multiplicando e foi, né, primeiramente, foi feita a fundação, depois iniciou-se já o atendimento, né, para as crianças. Eram 12 alunos, primeiro numa casa alugada na Rua Riachuelo, depois uma segunda casa na Rua 15 de Novembro, por conta do aumento, foi aumentando, né? E em 1975, a APAI foi para o prédio próprio, que é onde está instalada até hoje. De lá para cá, lógico, muita coisa mudou em questões legais, com relação à pessoa com deficiência, criação de classes especiais na rede. Hoje não é mais classes especiais, mas tem salas de recursos, mas a APAI hoje tem 585 alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla e TEA, transtorno do espectro autista.
E o atendimento, qual é a faixa etária de atendimento hoje da APAE? Nós atendemos de 12 meses, né, um ano, a 76 anos de idade. Portanto, nós temos crianças, jovens, adultos e idosos. E quantos profissionais fazem parte da equipe da APAE para atender todo esse público, essa clientela? Nós temos um total de 130 profissionais nas áreas da educação, saúde e assistência. Tá certo. E social. Hoje, o que você gostaria de dizer, né, a respeito desse aniversário da APAE? O que eu gostaria de dizer é que foram muitos anos de luta por muitas pessoas, muitos voluntários, uma diretoria assumindo uma responsabilidade bastante grande, né? E muito embora a gente tenha evoluído bastante na questão da inclusão da pessoa com deficiência em várias áreas, seja na educação regular, no ensino regular, seja no trabalho, com carteira assinada, que nós temos muitos incluídos, seja no esporte, no lazer, as APAEs precisam de muita ajuda e a nossa também. E nós estamos, sim, enfrentando muita dificuldade e também uma demanda muito grande de TEA, transtorno do espectro autista, onde está muito difícil, né, da APAE dar conta de atender a todos que precisam. A demanda é muito grande, muito embora a APAE atenda os autistas de apoio 2 e principalmente, muito mais, apoio 3, porque o apoio 1, ele é possível ficar incluído na rede regular de ensino. Então, muito embora a gente tenha evoluído muito nessa questão da inclusão, que é o principal, que é o lugar, né, do deficiente estar junto com todos, né, em igualdade de condições de qualquer cidadão não deficiente ou que não apresente qualquer deficiência. Nós evoluímos, sim, mas temos essa questão do recurso. Falta muito recurso. Quer dizer, né, Lídia, evoluiu na legislação da inclusão, só que falta o apoio financeiro para que as entidades toquem e apliquem de fato a legislação, né? E é assim, né? Eu tenho direito, né? O deficiente, né? Lógico, os deficientes têm o direito, mas é preciso que se cumpra a lei também. Claro. Né? Agora, tem lista de espera? Você disse aí da demanda, como é que é? Tem nós lista de espera, agora estamos, sim, com lista de espera por questões de recursos, né? Que nos falta. Então, a APAE, ela atende a todos desde que tenha o recurso, né? Porque educação especial, reabilitação, Miyamoto, não se faz sem recurso, não tem como, né? Então, temos sim, infelizmente, temos sim. A demanda de autistas no município é muito grande. Tem alguma campanha em andamento para arrecadação de fundos? Vocês fizeram recentemente, né? Não, nós estamos em constante promoções, fazemos promoções, né? Acabamos de fazer uma agora da pizza, mas temos uma importante sua pergunta, uma agora em andamento, no dia 20 de novembro, uma grande corrida solidária. Vai ser uma corrida à noite com a largada às 18 horas. Já tem o link no site, tudo para as pessoas fazerem a inscrição, e ela vai ocorrer lá no Centro Social Urbano. E também, além da corrida no mesmo local, nós vamos ter vendas de comida, pastel, refrigerante, doces, espetinhos, enfim. Então, é uma corrida para todos,
né? Quem não vai correr, quem não fizer inscrição também pode estar lá, né? para se divertir. Que dia que é mesmo? Repete. 20 de novembro, 20 de novembro. às 18 horas, no Centro Social Urbano. E a inscrição está no Já link está no link, tem o site com o link. Nós estamos fazendo divulgação geral e também já vamos tomar liberdade, né? Já que estamos comemorando juntos, da gente voltar para dar os detalhes da corrida. Pode se aproveitar do Jornal do Brasil, né? Da Rádio Brasil, do SB Notícias. A gente fala em nome do grupo, né? E fique à vontade para a gente poder... porque a Rádio Brasil é uma rádio que ajuda a cidade, a comunidade e principalmente as entidades, né? Com certeza. Eu peço a permissão até de fazer referência, né? Aqui, que além da rádio estar sempre disposta, o Paulo, né? Que é um voluntário de muitos anos da PAI também, já nos ajudou muito antes também da rádio e depois junto com a rádio, e nós precisamos da imprensa para realmente efetivar a inclusão social das pessoas com deficiência. Tá certo, um grande abraço a você, viu, Lídia? Muito obrigado pela entrevista, um abraço a todos os profissionais que atuam na PAI de Santa Bárbara do Oeste, no dia de hoje que a entidade está completando 58 anos, e a todos, né, que participam da família apaiana. Eu que agradeço, e agradeço também em nome da dona Eliana Brito, nossa presidente. Infelizmente, ela não pôde estar aqui junto hoje, mas pediu para nós agradecermos em nome dela. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Lídia? 8h20, vamos ao intervalo. Já voltamos com mais informações no Jornal da Brasil. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Brasil. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia do recado e na música. Brasil FM 81.9. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. A melhor programação você ouve aqui. Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara do Oeste, Rua 15 de Novembro, 460 Centro. Telefone 1934636161. Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara do Oeste. Preço baixo e o melhor atendimento é aqui nas lojas 100. Moto G05, memória de 128 GB e câmera de 50 megapixels com IA. Nas lojas 100, só 698 à vista. Ou 10 de R$ 69,80 por mês, sem juros. Aproveite! Samsung Galaxy A07, resistente à água e poeira, memória de 128 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, só 798 à vista. Ou 10 de R$ 79,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Loja 100, pra toda gente. Você que é empreendedor e quer aumentar a visibilidade do seu negócio, preste atenção! O Guia de Negócios e Oportunidades do SB Notícias é o espaço certo para quem quer vender mais e alcançar novos clientes. Anuncie sua empresa no maior portal de notícias da região e gere conexões reais com quem procura exatamente o que você oferece. Apareça com destaque e tenha links diretos para seu WhatsApp, site e redes sociais. Quer divulgar? É fácil! Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo WhatsApp 19997824426 ou através do e-mail comercial@radiobrasilsbo.com.br. Guia de Negócios SB Notícias. Seu negócio em evidência todos os dias. É prêmio, é preço baixo, é aniversário do Paulistão. Tem prêmio todo dia, muitas chances de ganhar. Vales compra na hora, no caixa todo dia. E uma super caminhonete S10 no sorteio final. Filezinho de peito de frango Seara Sassami pacote 6 quilos, R$ 95,40. O quilo sai R$ 15,90. Arroz Tio Urbano 5 quilos, R$ 15,49. Mussarela Litoral peça quilo, R$ 25,90. Feijão Maravilha quilo, R$ 4,89. Aniversário do Paulistão Atacadista. Prêmios todo dia com muita economia. Brasil FM 81,9. A frequência do esporte, entretenimento e informação. Brasil AM FM. Tradição que ninguém supera. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. No Jornal da Brasil, notícias da polícia.
8h24, vamos agora ao noticiário policial do Jornal do Brasil. As informações com o repórter Giovanni Luiz. Olá, Giovanni, bom dia. Olá, muito bom dia, Roberto Miyamoto. Bom dia ao ouvinte do Jornal da Brasil. 2 homens de 45 e 27 anos, pai e filho, morreram após confronto com o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, da Polícia Militar, na rodovia Doutor Cássio Levi de Freitas, a rodovia Limeira-Cordeirópolis, em Limeira, na tarde de ontem. Nenhum policial ficou ferido e 3 armas de fogo foram apreendidas. De acordo com o tenente-coronel Paulo Nussi, comandante do 10º BAEP, após uma denúncia que um homem conhecido como Pitbull estaria em uma Saveiro transportando armas de Santa Gertrudes para Limeira, os agentes tentaram interceptar o veículo na estrada, porém houve a troca de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas e constataram que pai e filho morreram no local. No utilitário, foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e uma metralhadora de fabricação artesanal. A rodovia ficou interditada para o trabalho da Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. E a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos procurado da Justiça na região do Monte Verde, em Americana, ontem, segunda-feira. Após uma denúncia, equipes da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar seguiram para o assentamento Roseli Nunes e o homem foi abordado. Em seguida, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por tráfico de drogas. O criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana. E a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha ratificou o mandado de prisão e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Americana, apreendeu 509 litros de cerveja vencida e 32 quilos de carne bovina sem procedência em uma adega no Jardim Santa Rosa, em Cosmópolis, ontem, segunda-feira. Um comerciante de 50 anos foi preso. No comércio, localizado na rua Monte Castelo, os agentes também encontraram 44 litros de bebidas destiladas e outras mercadorias de origem duvidosa. A vigilância sanitária foi acionada e realizou o descarte das bebidas e demais itens. O homem foi encaminhado para a sede da DIG e o delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou flagrante por crime contra a relação de consumo. Repórter Giovanni Luiz para o Jornal da Brasil. No Jornal da Brasil, você ouviu notícias da polícia. 8h27 no Jornal da Brasil, vamos ao telefone participação popular. Alô, bom dia. Bom dia, Miyamoto, bom dia, amigos ouvintes do programa do Jornal da Brasil. Ô, Tiago, tudo bem com você? Bom dia, Miyamoto, tudo bem, graças a Deus. E parabéns pelo sucesso aí do Jornal da Brasil. Tá certo. Qual o motivo da ligação, Tiago? Miyamoto, trago aqui informações sobre a área da saúde do município, como todos os jornais e as mídias têm mostrado aí o atraso dos médicos na cidade de Santa Bárbara. A partir de ontem, às 6 horas da tarde, alguns médicos voltaram a receber seus pagamentos. Só que lembrando, Miyamoto, estão recebendo somente do mês de agosto, quer dizer, 3 meses para trás, e a gente espera aí que seja normalizado esses pagamentos até a data de ontem. Quer dizer, você que tem contato direto aí com o pessoal da saúde, né, tá praticamente todos os dias aí nas unidades de saúde, então eles começaram a receber ontem o pagamento referente ao mês de agosto. Referente ao mês de agosto, 3 meses para trás, né, Miyamoto, e dá uma refrescada na situação que era muito grave, essa falta de pagamento, causando uma grande instabilidade nos salários dos médicos, né? Mas que o município ontem começou a fazer o repasse à empresa terceirizada para que ela faça esses respectivos pagamentos. Só que fica aquele lembrete, e do mês de agosto para cá, como que vai ficar, né, Miyamoto? Será que vai ser pago? Será que não vai? Essa é a expectativa hoje pelos médicos da cidade de Santa Bárbara.
É verdade. Agora, o atraso se deve à falta de repasse da prefeitura para a empresa contratar. É isso, Tiago, que você tem a informação? Isso. A empresa posteriormente indagou a prefeitura de Santa Bárbara. A prefeitura de Santa Bárbara não havia feito realmente um repasse para a empresa terceirizada. Tanto que hoje a empresa conversa de advogados para o município, querendo por uma solução, né, colocar um ponto final nessa situação, porque ficou uma situação desagradável, há 3 meses sem repasse, e os médicos, como a gente sabe, lutam todos os dias aí para salvar vidas, é o essencial no município, e ficar sem pagamento não é fácil, meu amor. Sem dúvida, e tanto é verdade que a situação chegou num ponto de os próprios profissionais colocarem avisos nas unidades de saúde, né? Sim, meu amor, é uma forma de se manifestar, até porque falam-se, a gente viu em algumas mídias, graças a Deus, hoje o Jornal da Brasil, a Rádio Brasil, FM, tanto a AM, né, como outros órgãos de imprensa, poucos órgãos não usaram isso como margem política, mas teve outros canais de imprensa que colocaram que até mesmo os médicos iam fazer uma paralisação. Não, médicos de Santa Bárbara do Oeste não paralisaram, eles usaram esse cartaz como forma de um lembrete ao município que eles também estão lá, estão sem receber, e não paralisaram, não fizeram operação tartaruga, como alguns órgãos, aí, algumas mídias colocaram em seus jornais. Simplesmente foi uma forma de se manifestar para ver se abre os olhos da gestão de Santa Bárbara, que volte a pagar normalmente esses médicos, até porque é o essencial, né, minha moto? Saúde é em primeiro lugar, o município de Santa Bárbara precisa de uma boa saúde, vem há muitos anos aí deixando de lado a saúde, se envolver em outras situações como eventos e praças, jardins, né? E tem deixado a própria saúde de lado. Eu mesmo falo por mim, na sexta-feira eu estive na unidade, eu estou fazendo um tratamento ambulatorial, que eu preciso tomar alguns medicamentos, né? E eu estive na unidade, o básico não tinha, que era copo descartável, folha de sulfite, papel higiênico, desinfetante. E eu, como um cidadão de bem, comprei, tanto para a unidade Edson Mano quanto para a unidade Afonso Ramos, cerca de 2.500 copos para cada unidade, distribuí esses copos, acharam ruim pelo que eu fiz, mas que é fazer o bem, né? A gente sem olhar quem, só que infelizmente é algo que fica preocupante para a população, né? Que a população não tem o básico, e fica alarmante para quem está trabalhando na linha de frente, que são os médicos, sem saberem quando vão receber. Acredito muito que poderia melhorar essa saúde, né? O secretário de saúde, ele abriu um pouco mais os olhos, o prefeito abriu um pouco mais o coração para a população, voltado à saúde de Santa Bárbara, que infelizmente se encontra doente nesse momento. Muito obrigado, viu, Tiago, pela informação, e a gente espera que a prefeitura possa, através aí da empresa, regularizar os pagamentos atrasados dos profissionais médicos contratados nas unidades de saúde, especialmente os pronto-socorros, tá bom? Muito obrigado, viu? Bom dia. Obrigado, minha moto. Um abraço e tenha um bom dia. 8h32, ponto final em mais uma edição do Jornal da Brasil. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente espera, né, que agora, depois dos médicos fazerem aí um pedido, né, silencioso através de informativos colocados nas unidades de saúde, a prefeitura começou a pagar, segundo o Tiago, no dia de ontem, mês de agosto. E a gente espera que a prefeitura possa regularizar a situação de pagamentos dos médicos em Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Na sequência você tem a companhia de Juliana Alves e o Show da Manhã. A todos uma ótima terça-feira e até amanhã.